Fala pessoal, tranquilo? Hoje a gente vai resolver uma questão do ITA de 1965, patrocinado carinhosamente pelo Cosseno.com, e nela são questões independentes 1 e 2, dentro da mesma envoltória de questões, e basicamente são simples, mas são interessantes para quem está começando agora com geometria plana. Então vamos lá, tentar resolver. Essa primeira questão 1 aqui é o seguinte: o enunciado das provas mais antigas no ITA, ele era muito escrito e não tinha tanta figura. Então eu desenhei aqui, mas lá na prova não tinha essa figura. Então você tinha que desenhar ela. Mas era assim a questão. Ele falava que tinha um quadrado, certo? De lado A. E dentro desse quadrado você tinha 5 circunferências ou círculos inscritos, certo? Você tinha um círculo central, cujo centro coincidia com o centro do quadrado. E você tinha outros 4 círculos que tangenciavam, cada um deles, 2 dos 4 lados, certo? E esses 4 círculos eles estavam simetricamente posicionados em relação ao centro e eles também tangenciavam esse círculo. Então, no fim, a configuração ficava assim: 5 círculos de raio Rzinho e lado A. E aí o que ele quer é a relação entre esse lado A e esse lado Rzinho aqui. Então, como que a gente pode fazer, né? A gente pode fazer o seguinte: primeiro vamos olhar para esse centro aqui. E aí o que acontece se a gente traçar esse comprimento aqui, traçar depois esse comprimento e a mesma coisa para o outro lado. Então a gente tem o seguinte: aqui vale 90 graus, como aqui é tangente, então aqui vale R. Da mesma forma, aqui também vale R. Aqui vale R. Aí aqui vale R e aqui vale R. Aqui vale R e aqui vale R. A gente tem o seguinte. Agora a gente pode fazer o mesmo para o outro lado. Se vocês olharem, né, a gente agora ficou com um mini quadrado aqui. Lado Rzinho, e lá também. Lado Rzinho, lado Rzinho. Aí a gente pode fazer o seguinte: por simetria, esses 2 ângulos aqui eles têm que ser iguais. Porque caso fossem diferentes, não haveria essa simetria aqui, né? Porque a gente está construindo da mesma forma essa reta e essa. Então esse ângulo é igual a esse ângulo. Da mesma forma, esse ângulo é igual a esse ângulo, que é igual a esse ângulo. Ou seja, esses 4 ângulos são iguais a 90 graus, né? Porque o todo é 360. Então, como aqui é 90 graus, a gente consegue calcular quanto que vale essa distância aqui. Porque a gente tem um triângulo retângulo, né? A gente tem esse triângulo retângulo aqui. 2Rzinho, 2Rzinho. E essa distância aqui que a gente quer calcular. Como é um triângulo retângulo e é isósceles, então vai ser só esse lado aqui vezes o raiz de 2, né? Bem comum. Então, 2R raiz de 2. Da mesma forma agora, a gente poderia fazer aqui, mas é suficiente fazer só aqui embaixo. Então, a gente pode agora somar esse Rzinho aqui com esse Rzinho para completar o lado do quadrado, né? Então, o lado do quadrado vai ser justamente essa hipotenusa aqui, mais essa soma desses raiozinhos. Só que o lado do quadrado é o próprio A. Então, a gente tem que o A sobre o Rzinho, né, que é a relação que a gente queria, é 2 que multiplica 1 mais raiz de 2. Só um adendo, né? Muitas vezes a gente faz construções que não eram necessárias, mas numa prova assim do ITA e tal, você está fazendo questão de geometria, às vezes é interessante você ir desenhando assim e pegando várias relações, mesmo que no fim você não use, porque são várias ferramentas ali que talvez na hora da questão que você está resolvendo você precise, e aí se você não desenhou, você parar no meio para desenhar fica complicado. A não ser, claro, que você desenhe muito e fique uma coisa completamente esdrúxula, né? Mas não é o caso. Então agora vamos para o segundo item da questão. É o seguinte: ele também não deu a figura, e ele fala que você tem um triângulo equilátero, e inscrito nesse triângulo equilátero você tem um outro triângulo equilátero. E os lados desse outro triângulo equilátero, eles são perpendiculares ao lado do triângulo equilátero maior, né, exterior. E aí ele pede a relação entre as áreas desses 2 triângulos. Como o triângulo equilátero ele tem todos os ângulos internos sendo igual a 60 graus, se você tem um dos lados dele perpendicular
a uma dada reta, né, que vai ser no caso esse lado, necessariamente o outro lado que compartilha o mesmo vértice não vai poder ser perpendicular, né? Porque eles fazem um certo ângulo aqui. Então, sem perda de generalidade, eu fiz essa figura aqui. Eu fiz esse lado ser perpendicular, então esse outro lado aqui não pode ser, vim para cá, mas se ele não é em relação a esse, então ele tem que ser em relação a esse aqui. Então ele vai ser, da mesma forma, constrói esse terceiro lado aqui e fica dessa forma a figura. E agora a gente precisa achar a relação entre a área desse triângulozinho menor com o do maior. Para isso, basta a gente achar uma relação entre os lados, né? Porque achando uma relação entre os lados, como essas figuras elas são semelhantes, já que ambos são triângulos equiláteros, basta fazer a razão entre os lados e elevar ao quadrado, né? Para achar a razão entre as áreas. Então, eu vou chamar esse ladozinho menor aqui de Lzinho e esse lado maior aqui de Lzão. Então, a gente vai ter o seguinte. Como aqui é 60 graus, né, porque é um triângulo equilátero, e aqui é 90 graus, esse ângulo aqui só pode ser 30 graus. Ou seja, esse triângulo aqui é o famoso 30, 90, 60, né, ou 30, 60, 90. Então, se aqui vale L, quanto que vale essa distância aqui? Vale justamente L dividido por raiz de 3, né? Porque é só você usar a tangente aqui do 30, por exemplo. Então, essa distância aqui, ela vale Lzinho dividido por raiz de 3. E agora vamos olhar para esse triângulo aqui, que também é o 30, 60, 90 pelo mesmo argumento. Como aqui vale L também, né? Quanto que vai valer isso aqui? Isso aqui vai valer L dividido por raiz de 3. E isso aqui é só você dobrar, né? Então isso aqui vai valer 2L sobre raiz de 3. Você pode usar aqui o cosseno de 30, por exemplo, né, para achar isso aqui, mas como a gente faz muita questão com o triângulo 30, 60, 90, eu já decoro aqui fazer esse tipo de coisa. Então, somando, isso aqui vai dar justamente o Lzão. Então, o Lzão, ele vai ser L sobre raiz de 3, que multiplica 1 mais 2, que é 3, né? Ou seja, vai ser L vezes 3 sobre raiz de 3, que é a mesma coisa que L raiz de 3. Ou seja, Lzão sobre L é igual a raiz de 3. Então, pelo motivo que eu disse anteriormente, né, se a gente quer a razão entre as áreas, basta elevar a razão entre os lados ao quadrado, porque são figuras semelhantes. Então, o A1 sobre A2, no caso, A1 é a área do triângulo maior, né? Vai ser isso aqui ao quadrado, que é 3. E essa aqui é a resposta. Espero que vocês tenham gostado da aula. Entrem no site cosseno.com, plataforma oficial do vestibulando de alto nível. Lá tem muitas questões de 1965, tá? E vocês podem utilizar as tags e utilizar também o sistema de listas para ver quais são as melhores questões. Entrem lá no nosso canal no YouTube, beleza? Curtam o vídeo caso tenham apreciado. Caso tenham alguma crítica ou sugestão para outras questões, comentem também nos vídeos aí. E se inscrevam no canal aí, se estiverem curtindo. Então, pra cima, rapaziada. Valeu!